Boa tarde. Quero me apresentar. Prazer, meu nome é Suiane Nayá. Trabalho como editora de moda e trabalho como diretora criativa. Tenho um trabalho como mãe também. Tenho 3 crianças, então é um trabalho, menina. Que essas daqui sabem bem, né? E é uma alegria receber vocês aqui nesse domingo, tá? Para falar um pouco sobre a nova coleção da Renner, né? De outono e inverno 2025. E para saber mais desse novo momento da marca, de uma marca que é genuinamente brasileira. Antes de tudo, eu vou estar lendo aqui, então tenham paciência comigo. Quem vai explicar logo mais alguns detalhes é a Juliana Frasca, diretora de estilo da marca, e que está aqui com a gente hoje. Prazer em conhecê-la, Ju. A Ju também vai contar sobre o novo momento da Renner, a conexão com a nova coleção que estamos vendo hoje e o que está nas lojas e nos canais digitais. Também estamos aqui com a nova embaixadora, mãe maravilhosa, jornalista, incrível e muito bonita, Thaís Araújo, e que vai falar sobre a sua relação com a moda e como ela faz parte tanto da sua vida pessoal quanto profissional, e como ela é um modo de expressar a sua personalidade. Thaís, é um prazer também bater um papo com você. E eu vou começar com as perguntas para você, Ju. Tá? Ju, queria que você começasse falando para a gente sobre esse novo momento da Renner, que é Ouse Ser Você. Você consegue contar um pouquinho para a gente? Ai, perfeito. Bom, queria começar agradecendo, né, a presença de todos, dizer que eu tô do lado dessas mulheres incríveis, uau, maravilhosas. Então, eu acho que é um privilégio, né, tá com essa dupla. E falar um pouco do Ouse Ser Você, né? Eu acho que primeiro a gente precisa falar sobre moda e a importância da moda como uma forma de expressão muito potente, né? Então, quando a gente pensa em moda, quanto a gente consegue ressignificar sempre, né, o viver moda. Eu acho que o Ouse Ser Você e o momento que a gente está vivendo hoje como Renner é muito sobre isso, né? Como a gente consegue conectar as duas coisas, o conceito da nossa marca, da nossa coleção e a nossa estratégia, né, de moda, lifestyle e como a gente enxerga isso acontecendo na prática, né, através dos nossos produtos, da nossa coleção e da forma como cada cliente consegue ser autêntica, né? Reinventar a forma de se vestir, de viver. Então, moda tem muito a ver com isso, né? Com o lifestyle de cada um. E lifestyle vai muito além, né, do produto. Tem a ver com os valores, os comportamentos. Então, acho que o Ouse Ser Você vem num conceito muito poderoso de conectar essas duas coisas: moda, lifestyle, né, e toda a autenticidade que a gente quer que as nossas clientes tenham. Muito legal isso também, principalmente em um momento onde nós estamos falando com um público que quer se dedicar ao que gosta, né? Vivemos também um momento de gostar de trends, tem muitas referências, mas eu acho que tem um momento muito forte no público de conseguir se conectar com aquilo que de fato faz parte do seu dia a dia, do que faz parte da sua própria personalidade. E nessa nova coleção, o que tem a ver esse tema e o que a gente pode esperar nos canais digitais da marca e nas lojas? Tá, perfeito. Bom, então a nossa coleção, grande parte do que vocês estão vendo aqui, né, ela tá nas nossas lojas. Então ela é uma grande curadoria, né, dos melhores produtos que a gente tem para oferecer. Então, mas a gente tem novidade o tempo inteiro. Então, acho que vale falar que a nossa coleção tem muita renovação de produto. Então, tem muita novidade, tem muita tendência, tem muito produto bonito. E eu acho que isso é importante, né, para despertar desejo, né, no vestir. Então, acho isso muito incrível. E quando a gente vai falar da nossa coleção em si, eu acho que tem um propósito assim que a gente entrega, que é durabilidade nos produtos. Então, são produtos atemporais, né? Então, eles são sempre atualizados, né? Seja pela cartela de cor, pela estamparia, pelo tecido, mas são produtos que eles podem e devem ser usados, né? Por mais de uma estação. Então, eles transitam no guarda-roupa, né, da nossa cliente por mais de uma estação. Isso é muito importante, né? Porque como Renner, a gente tem o cuidado em cada detalhe dos produtos. Então, assim, um cuidado muito grande com qualidade, né? Eu acho que um atributo de produto é essencial também para a nossa coleção. Então, a gente tem um super time de desenvolvimento,
É bacana falar assim que todo o desenvolvimento dos produtos que estão aqui foram feitos, né, pelo nosso time interno. Então, todo o processo de criação, curadoria de tendência, o produto em si, né, e aí com o apoio dos nossos fornecedores fazendo o produto, a coleção nascer. Então, acho muito legal também reforçar esse ponto, né, de que é tudo feito de forma autoral, para que realmente a gente entregue essa versatilidade nas peças e também mais usabilidade, né? Porque a gente quer que o cliente consiga recriar vários looks com a mesma peça. E que delícia isso, né? Todo mundo tem uma peça-chave assim que adora. Então é muito bom a gente ver a cada estação essas peças serem ressignificadas e a gente conseguir trazer elas em novos contextos. Então, de forma geral, assim, eu acho que tem muito essa vontade, né, da gente conseguir entregar dentro da coleção. E aí, quando a gente entra nos nossos pilares criativos, né, eu sei que a gente viu ali os produtos aqui no dia, né, mas acho que vale reforçar, assim, o quanto a gente tem o cuidado com a nossa curadoria de tendências, né, acho que isso é super importante. E aí a gente, apesar a moda tá acontecendo em todos os lugares, né, tendências contra tendências, então não dá pra gente nichar, né, uma informação. Mas aqui a gente fez uma seleção de 3 principais macro tendências. Então a gente tem falado bastante sobre o boho, né? Então já faz um ano que a gente fala dessa vontade, desse espírito livre, né, dos anos 70, da boemia. Então assim, a gente viveu um momento de uma moda muito mais pragmática, né, muito mais alfaiatada, mais quadrada. Então eu acho que o boho ele vem nesse contraponto, né, para nos tirar do lugar comum e a gente também conseguir se encantar e se reconectar, eu acho que com essa feminilidade. Porque tem muito a ver com isso, né? Feminilidade, enfim. E aí a gente entrega esse boho em 2 estéticas, que eu acho que é bacana comentar. Então a gente tem um boho que ele é muito mais romântico, delicado, feminino, né? Que a gente tem as rendas, as transparências, os babados. E um boho que ele é mais rocker. A gente chamou de rocker, mas na verdade é porque ele é um pouco mais pesado, assim. Tanto em termos de cartela de cor. Então vem, né, o preto mesclado com animal print, e aí a gente coloca o denim, coloca, enfim, os casacos pesados, né, faz a mistura dos acessórios, então tem esse contraponto, que eu acho que é o que dá a diferença para sair também de um lugar comum, né, e de uma coisa que a gente olha na passarela e, enfim, não consegue enxergar isso acontecer na rua. A nossa segunda tendência, a gente está falando do folk. E aí o folk vem numa pegada mais western, né? E também numa pegada um pouco mais vintage. Porque a gente vê assim que tem esses 2 caminhos, né? De uma pegada que ela pode ser um pouco mais urbana, né? Que é o que a gente fala do western, um pouco mais carregada. E aqui a importância do style, né? Da composição de look, né? Do styling por trás da composição com esses acessórios. Porque às vezes é isso, né? Um detalhe, um acessório e tu já compõe um look completamente diferente. E aí, assim, eu tô super desejando uma bolsa maravilhosa que tá no nosso site, suede. E tô desejando muito marrom. Gente, assim, ó, a cartela de cor é muito linda, né? Bom, a Thaís tá de marrom, tu tá de bordô aqui, né? Então, desejo total. E tenho também consumido bastante no meu guarda-roupa, marrom, novo preto. E tô adorando. Então tem peças muito bonitas, assim, e realmente diferenciadas, né? E a nossa última tendência é um autêntico, né? É um autêntico que ele vem com uma pegada que mistura alfaiataria com esportivo. E aí está muito. E a gente consegue fazer uma mistura legal, né? Porque a gente também está trabalhando em parceria com a Chevrolet nas licenças, né? De camisetas e outras peças. Então tem um look que eu adoro também, que é uma calça mais loose, um body assim, bem cavadão, né? E uma bomber mais pesada. Então traz muito dessa autenticidade. Então são 3 diferentes macro tendências, né? Além de várias outras estéticas que a gente trabalha dentro da Renner. Mas que eu acho que, assim, independente de todos esses caminhos de produto, né? A importância de realmente cada um conseguir se enxergar dentro dessa tendência, né? Então, a gente pode usar o que a gente quiser, desde que tenha a ver com o nosso estilo, né? Desde que funcione para o nosso corpo, que tenha a ver com o que a gente quer contar como proposta de imagem. Então, eu acho que o principal é isso, no fim, né? As tendências estão aí, mas está na nossa mão fazer isso acontecer para cada um. Perfeita. E agora eu vou falar aqui com o Thaís. Bem, esse momento é cheio de novidades, é nova coleção, um novo momento da marca e também sua estreia como embaixadora da Renner.
Thaís, como surgiu essa parceria? Você já tinha uma relação com a marca, não é mesmo? Então, eu queria saber como é que tudo isso aconteceu. Eu já tinha feito. Oi, gente. A gente tá aqui há tanto tempo, né? A gente já comeu, já. Agora eu tô dando as chances de dar oi para todo mundo. Eu já tinha feito uma coisa pontual com a Renner, mas eu tenho namorado a Renner faz muito tempo. E aí, de ver as campanhas e achar a comunicação demais. E eu vou contar uma história porque eu acho que ela tem a ver com Ouse Ser Você, assim. Os clientes que eu tenho, grandes, todos eu fui atrás. Todos eu bati na porta. Ei, eu queria trabalhar com vocês. Eu queria trabalhar com vocês. E com a Renner não foi diferente. Eu virei para o Trigo, que trabalha comigo. Tem uns 2 anos que eu estou perturbando ele. Falei, cara, já viu as campanhas da Renner? Estão demais, eu queria tanto fazer. Vamos atrás da Renner. Ele foi, conversou um momento, não era. E aí agora chegou. Eu até falei com a Renata, eu falei, cara, você sabe que eu bati na porta de vocês, né? E ela falou, mas seu nome já estava lá também. Então foi um encontro, assim. E eu falo que tem a ver com Ouse Ser Você, que é que a gente não pode ter vergonha de ir atrás do que a gente quer. Acho que as pessoas às vezes não imaginam, né? Será que uma atriz igual a Thaís vai bater na porta? Vou. Tudo que eu consegui, eu bati na porta. Para fazer, sei lá, Amor de Mãe junto com Popstar. Eles não queriam que eu fizesse, porque eu ia estar cansada, porque está protagonizando uma novela das 21. Como é que vai apresentar um programa no domingo ao vivo? Eu falei, eu me responsabilizo. Mas você vai estar cansado. Eu falei, mas quem vai estar cansado sou eu, gente. Deixa eu poder me responsabilizar pelo que eu quero, pelos meus desejos e tal. Então, acho que isso tem a ver também com o ousar ser você, sabe? De bancar suas escolhas, não ter medo de expor seus desejos, sabe? Ir atrás das coisas que a gente quer. Porque às vezes fala, ai, parece que eu tô, sei lá, me humilhando, parece que eu tô... Não, cara, você tá indo atrás do que você quer, mas se você não fizer aquela música do Emicida, né? Se você é uma responsável pelos seus sonhos, se você não for atrás dele, quem é que vai? Ninguém vai por você, sabe? Eu acho que a moda tem a ver totalmente a ver com comportamento e a ver com essa ousadia da gente ter a coragem de bancar essas escolhas e ir lá, vai receber, não, capaz, já recebi muitos, mas também recebi muitos sims e tudo bem. E teve não que eu transformei em sim, em um monte. Demorou, tá? Tô rápido não, mas rolou. Não, e é muito legal você dizer isso, principalmente para uma profissão que as pessoas às vezes olham, as pessoas que trabalham com moda, trabalham com arte, trabalham como atriz como você, e acham que tudo acaba chegando assim muito fácil, né? Então, essa coisa de você persistir e mostrar que você corre atrás dos seus ideais é muito importante para quem te vê do outro lado também, entender que às vezes tem muitos pontos diferentes, mas tem coisas muito iguais, que é essa persistência pelo que você acredita. É isso. Cara, mas tem que ser. Porque eu nem vou dizer que o início da minha carreira não foi... Eu tive uma grande chance, né? Que foi fazer o Chicara Silva, que era protagonizar uma novela, sem a menor experiência, completamente verde. Ali a sorte me bateu a porta mesmo. Eu fiz um trabalho, estava preparada para ele. Engraçado eu falar isso aqui, que eu falei essa semana com meu filho isso. Cara, eu não estava preparada, mas eu fiz, entreguei um trabalho que hypou. Ah, beleza, sorte. Trabalho também. Mas depois, até voltar a fazer outra protagonista, eu demorei 7 anos para voltar a fazer o Da Cor do Pecado. Normalmente, isso não aconteceria na carreira de outras pessoas, porque uma vez protagonista, para sempre protagonista, né? A pessoa só vai... O meu não, eu tive que fazer igual a Alice. Eu tive que diminuir lá a Alice do País das Maravilhas para depois poder crescer. E tudo certo. Para mim foi ótimo, porque eu não estava pronta mesmo, eu estava verde, eu fui construindo uma carreira. Então, entender também que tudo é o processo, tudo é construção, às vezes não vai rolar, mas a gente pode fazer com que role. Sabe, tem tudo, eu acho que tudo é o processo, tudo é o caminho, gente, de tudo. Muito bom. E, Thaís, agora voltado para a moda. As pessoas sempre te veem com um estilo super moderno, autêntico. Como é o seu estilo no dia a dia? Já aconteceu de algumas pessoas se surpreenderem com você, esperando que você esteja super montada, e aí você está num style mais confortável? Engraçado você falar isso com os meus amigos do trabalho. Normalmente, assistentes de figurino, né? Falam assim para mim, cara, por que quando você sai comigo, você sai de coquinha e óculos de grau?
por que você não sai com o cabelo... Aí tinha o Luiz Fernando falava, se tu quer sair com a Michelle Brown, tu não quer sair com a Thaís Araújo. Para sair com a Michelle Brown, amor, só no expediente. Acabou o expediente, eu tô com meu cabelinho, tô com meu óculos de grau, tô com a minha roupinha, tranquilamente. Então, isso sempre acontece. Óbvio que quando eu vou trabalhar, assim, né, um trabalho tipo esse que a gente está aqui hoje conversando, eu me arrumo, eu me maquio, mas no meu dia a dia é muito normalzinho. Esses dias eu virei para Carol, falei, Carol, eu preciso de roupa para trabalhar. O meu armário virou um grande ensaio de moda. Eu preciso de umas coisas, uns chinelos, um negócio, para eu bater. Porque está um calor horroroso, é tudo uma sobreposição. Eu não tenho a roupa para trabalhar. Tudo é uma montagem. Gente, calma. Nem sempre é sobre estar montado, sabe? Ainda vai no calor, gente, pelo amor de Deus. Mas as pessoas surpreendem sempre, porque eu acho que as pessoas esperam encontrar... sei lá. É engraçado falar Thaís Araújo, parece meio terceira pessoa, assim. Mas uma imagem que as pessoas têm de mim, assim. E que no meu dia a dia, da minha labuta e tal... Cara, eu gosto de fazer, eu gosto de me montar, eu gosto de me arrumar. Mas eu vou chegar lá e eu já vou ter que montar 2 vezes. Para sair de casa e chegar lá e me montar de novo? Não dá, não tem saúde para isso, gente. É engraçado você dizer isso, porque eu trabalho diretamente com isso, né, com moda. Minha filha, esses dias, não, minha filha, a Maia, ela é terrível, gente. E aí ela me olhou e falou assim, mãe, a senhora trabalha como editora, mas por que você só usa regata e calça jeans? Eu falei, filha, porque é o que tem no guarda-roupa. Mas, enfim, eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, tá? Estamos em um momento onde a rede social tem procurado ser mais democrática. Ao mesmo tempo, vemos que a decisão de uma mulher mostrar o seu estilo real e exercer sua liberdade causa muito impacto para as pessoas. Principalmente quando observamos os recortes dessas mesmas pessoas na rede social. Por que vocês acham que isso acaba acontecendo? Porque eu acho que sempre tem a necessidade de impor um padrão. Por mais que a gente fale assim, estamos nos livrando dos padrões. Eu acho que os padrões, eles vão sofrendo metamorfose, sabe? São outros tipos de padrão que vão fingindo que não são padrões, mas acabam sendo. E eu acho muito lindo quando eu vejo uma pessoa vestida de forma muito autêntica, que normalmente, para a gente, a autenticidade vai parecer esquisito, porque é o diferente do que os olhos estão acostumados. Você fala, é autêntico, né? E a gente já olha o autêntico de uma forma, opa, mas ao mesmo tempo chama atenção, atrai, e tem que ter coragem, né? Então, eu acho que é isso, que por mais que a gente fale, está quebrando os padrões, eu acho que são outros padrões. Acho difícil a gente quebrar realmente, totalmente, os padrões, assim. Seria lindo, né? Tem alguns lugares que você chega do mundo que você fala assim, nossa, esse lugar parece ser um lugar mais livre, em que é normal você ver pessoas absolutamente autênticas passando pela rua. E a gente que vive num país que é bem padronizado e que as pessoas no Brasil, fora do Brasil, as pessoas têm a ideia de que o Brasil não é padronizado, né? E aqui é super. E quando a gente chega nesses lugares, a gente fica assim, encantado, porque parece um show de liberdade, né? Mas eu acho que é isso, que os padrões eles vão mudando, na verdade. Mas eu acho bom a gente ficar alerta de se libertar e tentando quebrar, e identificando, tipo, é um outro tipo de padrão, não é aquele, mas é outro, sabe? E tentando, só da gente ter a maturidade de entender que é um outro tipo de padrão e tentar quebrar, eu acho que já tem um valor nisso aí. Eu acho muito legal, assim, conseguir expressar a tua personalidade. E eu acho que muitas das pessoas não têm essa autoconsciência, né? E não conseguem chegar nesse lugar para conseguir estar seguros e ter essa coragem de se colocar, seja na rede social ou mesmo no dia a dia, né? Porque tem muito julgamento, a gente enxerga muito julgamento, né? Da própria pessoa, de como vai se vestir, determinado ambiente, se está adequado, se está moderno, se não está. Então, assim, eu acho que tem essa construção, né, de autoestima, que eu acho que é muito importante. Muito importante, assim, a autoestima e se bancar, né? Que a pessoa consiga se bancar. E aí eu acho que isso, em qualquer lugar de julgamento, né? Tu tá mais seguro. Então, acho que faz bastante diferença também. Incrível. E eu vou jogar para a Thaís agora, que é muito comum ver,
principalmente os personagens nas novelas, tomando um impacto muito grande para as pessoas que acabam assistindo, para o telespectador, posso dizer que acho que as atrizes da época foram as primeiras influenciadoras de moda que a gente pôde ver numa televisão, pôde assistir, pôde se inspirar. E eu acho que para você que acabou fazendo muitos papéis na sua vida, isso pode ter acontecido também, né? Ser um reflexo de moda, de styling para outras pessoas que já te assistiram e de inspiração. E como você vê essa relação entre a moda e a novela? Nossa, as novelas impactam muito o Brasil, né? De todas as formas. Comportamento, muito, moda, muito, muito, muito. Vira e mexe, eu vejo uma coisa que é isso, que parece ao olhar às vezes estranho. Aí eu vejo tanto na novela que aquilo fica palatável e a gente vai e usa e acha ótimo. Né? Personagens normalmente são mais modernos, personagens que usam mais moda. As figurinistas fazem muito uso disso, é muito maneiro de ver, é muito legal. Eu já usei muito, gente, muito moda de novela. Eu lembro uma que tinha a fitinha de... Qual era que tinha a fitinha? Era Viviane Pasmanta, não era? Tinha a fitinha de veludo preta. Aqui, ó, usei muito aquele negócio. Adorava. Eu já usei muita coisa de novela. Mas quem não, né? O Brasil é o país das novelas mesmo. E as novelas impactam. Isso é muito legal, porque isso é muita identidade brasileira. Eu acho que a gente tem que dar muito valor a isso. E uma curiosidade você faz parte dessa construção com o figurinista, ou o figurinista acaba criando aquilo? Como é que funciona? É um trabalho em conjunto. Na verdade, a caracterização como um todo, tanto o figurino quanto o cabelo, maquiagem e tal, me ajudam muito a compor. E isso a gente vai fazendo em paralelo, né? Você vai compondo o personagem, tem prova de roupa, aí aquela prova de roupa já te ajuda a entender para onde vai. Agora, na Raquel, foi super assim. A gente foi compondo junto com a Marie Salles, nossa figurinista, que é maravilhosa. Aí, a gente terminou de compor a Raquel no set. Quando eu cheguei no set para gravar a primeira cena, que o Paulinho Silvestrini olhou para mim e falou, ela está muito maquiada. E eu lembro que a Rose falou, muito maquiada. A Rose falou, gente, eu jurava que eu era do cinema, que eu fazia uma maquiagem nada. Aí ela falou, tá muito maquiada. Tira tudo. Aí elas falaram, tira tudo. Eu falei, vamos tirar tudo. Vamos ver como é que fica. Na hora que tira tudo, veio o que precisava ser para aquela personagem. Veio uma mulher do dia a dia, essa mulher que a gente conhece no corre. Aí ele falou, tira tudo. Não, mas vamos deixar o lápis. Ela usa um lápis verde, né? Falei, mas ela é vaidosa. Ela usa um lápis verde, um batom rosa. Ela tem a vaidade dela, que ela acha bonito e que é legítimo. Tá, então vamos entender essa mulher. Então a gente só terminou de compor no primeiro dia antes de gravar a primeira cena. Isso é muito legal, porque é um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo muito bonito. E a pergunta aqui de tudo isso é o que isso diz sobre os brasileiros, sobre a cultura e sobre a moda brasileira. O que vocês enxergam sobre a moda brasileira, sobre todas essas referências e como as pessoas se inspiram nisso? Como é que isso impacta para vocês? Como vocês enxergam isso? Bom, acho que assim, o Brasil é isso, né? É muita mistura e é uma potência, assim, é uma mistura tudo junto ao mesmo tempo. Então eu acho que, claro que tem uma questão da estética, né? De cada lugar, que é super rica. E o quanto a gente consegue valorizar essa estética, que ela é local, ela é regional, e ela tem o nosso DNA, ela tem a nossa essência, o Brasil tem essa beleza. Então, sempre que a gente consegue transmitir isso para o produto, para a moda, para o styling, né, para o conteúdo, eu acho que dá essa conexão genuína. E valorizar o que é daqui, porque a gente tem um repertório cultural que é maravilhoso, né? E aí, claro, quando a gente entra em comportamento, né, até estava falando de novela, rede social, né? O Brasil é um dos países que mais acessa a rede social no mundo. Então, assim, é gigante o acesso à informação, né? E as pessoas têm, acho que
uma brincadeira, uma ironia, né? Um jogo de cintura e tratar dos temas e dos dilemas e dos desafios, assim, que é muito a ver com o brasileiro. Então, acho que tudo isso se mistura e é muito bacana. A gente conseguir estar olhando para isso, né? Para esses movimentos culturais e para esse comportamento e estar conseguindo beber dessa informação também para construir, né, um visual de moda que, no fim das contas, atenda, né, o brasileiro e que as pessoas consigam se identificar. E eu acho que a novela também tem um poder de trazer uma grande pluralidade de acessibilidade. Acho que foi o primeiro lugar, antes da internet, de trazer essa acessibilidade das pessoas conseguirem entender a pluralidade que tem no Brasil e também conseguir se enxergar dentro de uma personalidade, de um styling, do que for. Assim, sabe? Eu acho que tem um poder muito grande sobre a forma como as novelas se encaminharam até aqui e nos trouxeram isso. Acho que sim, mas eu acho que agora cada vez mais. Porque agora a gente consegue olhar para os elencos e você consegue enxergar um elenco brasileiro, com características brasileiras. Isso que ela falou é muito legal, porque assim, você vê... É Ju, né? Eu falei Lu. Ju falou, é muito legal, porque você vê as belezas das identidades. O Brasil não tem uma identidade só. O Brasil é imenso. Então, você tem aqueles grupos. Tem o grupo da galera que usa o cílio gigante, com a unha gigante. Aí você fala, pô, conheço essa galera. É que temos uma dessa galera. Conheço essa galera. E é muito legal. E você olha essa galera... Aí mostra a quebrada. Que não... E tem sempre uma que quebra, né? Sempre tem uma que quebra. Eu acho maravilhoso, que a pessoa continua usando quebrar. E tudo bem. E tá bancando, ou usando cerela com a unha quebrada. Isso é muito legal, cara. O grupo que usa a roupa mais street, mais larga e que comunga mais, sei lá, com uma identidade que vai, que enxerga um pouco de um outro país, de uma outra cultura e que transforma com um sabor brasileiro. O Brasil tem muitas identidades. Isso é muito rico. Eu acho que o mais bonito disso é a gente conseguir enxergar a beleza nessas diferenças. A beleza em cada grupo desse, por mais que você não faça parte desse grupo, mas que você não goste do cílio gigante, da maquiagem, não sei o quê, da sobrancelha tatuada, do negócio. Cara, você enxerga beleza. Eu enxergo beleza em todo mundo. Fala, cara, é muito legal. Ela gosta, ela ama, está se sentindo bem, está se bancando, está lá toda bonitona, investiu nela. O que mais me importa é que a pessoa esteja se sentindo bem, plena, pronta para enfrentar o mundo, sabe? E a moda tem todo a ver com isso, com comportamento. Né? Às vezes você coloca um negócio, parece uma besteira, né, gente? Mas às vezes você coloca uma roupa, sei lá, você fala, nossa, levantei péssimo, mas essa roupa me botou, ó, vou enfrentar o mundo. Sei lá, igual um batom vermelho. E você coloca um batom vermelho e você fala, nossa, o batom vermelho salvou a minha vida. Que talvez nem seja o batom vermelho, mas ele era aquela ferramenta que você precisava para dar a volta e levantar e encarar a vida, sabe? E falando sobre isso, acho que nós estamos passando um momento aqui no Brasil de uma grande referência cultural no mundo inteiro. Você abre o TikTok, você abre o Instagram. É Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro trouxe esse poder sobre a cultura do Brasil que eu estou achando assim maravilhoso. Então, acho que traz uma percepção sobre a nossa própria cultura, sobre o quanto nós precisamos valorizar, principalmente um lado que ainda foi muito oprimido, né? Então, que as pessoas de fora acabam se identificando tanto. Então, é muito incrível ver isso. E eu queria perguntar para a Ju, que você explicasse para a gente como a Renner traduz e leva essas tendências que a gente vê na TV e na internet, principalmente nas redes sociais, e na maioria das semanas de moda do mundo, como a marca consegue levar isso para o seu próprio público e como ela traduz isso para quem consome. Ai, tá bom. Bom, essa é a essência do nosso trabalho, né? A gente ama fazer isso. Então, começar falando que a pesquisa de tendências, ela é gigante. Né? A gente olha para diferentes movimentos culturais, a gente olha para fora, sim, né? Mas a gente olha muito para dentro. E a gente tem um time interno e também uma galera de todas as lojas do nosso país que nos apoiam muito com feedback, tá? Do nosso cliente. Então, assim, ela é uma pesquisa que ela vai além, né? Dos desfiles, da rua, vai para festivais, vai para muitos lugares.
Então, a gente começa com esse olhar mais ampliado, né? Olhando para tudo isso, a gente usa bastante dados, que é importante, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso a dados e é bacana porque nos ajuda a ter uma visão do peso, né, dessas tendências também, que é incrível. E sempre cruzando uma camada, né, que vai mais para moda, outra que vai mais para comportamento. Então, como a gente está falando aqui, está tudo muito interligado, conectado. A gente não separa essas coisas. Mas eu acho que a grande mágica assim, do trabalho é o quanto a gente consegue fazer uma curadoria de todas essas informações. Porque as informações elas estão em todo lugar e todo mundo tem acesso a tudo. Então, assim, ter a informação não é o grande diferencial. O grande diferencial é como a gente consegue eleger o que é mais importante, né? Selecionar todas essas coisas e, principalmente no caso da Renner, fazer o filtro dentro dos nossos lifestyles. Então, assim, se vocês forem pensar, assim, a Renner já trabalha com lifestyle há mais de 20 anos. A gente começou em 2001. Então, assim, olha que incrível, né? Um conceito tão atual, segue tão, né, super atual, a gente fala disso o tempo inteiro. E a Renner foi percursora, né, nesse tema. E aí eu acho que o nosso desafio também é assim, como a gente consegue fazer essa curadoria, essa leitura e atualizar sempre esse lifestyle. Porque, no fim, são os valores, os comportamentos, as identidades. Então, eu acho que existe quase que, se a gente pensar assim, é um funil, né, de tomada de decisão que a gente vai fluindo para conseguir chegar na nossa coleção. E isso demanda muito trabalho interno, né? Enfim, é um trabalho incrível, assim, mas que demanda... Porque ele é qual e quant, né? A gente conecta as duas coisas. Então, ele é muito intuitivo também, porque moda é isso, né? Moda é paixão, intuição, beleza, estética. A gente tem que dar vontade, né? A gente fala internamente assim, tá dando vontade? Tem que dar vontade. Mas a gente também alia tudo isso às vontades do nosso consumidor, né? E que cada cliente ele está no momento nessa curva de aprendizado, né? Tem pessoas que são mais inovadoras, pessoas que são mais seguidoras. Então, como a gente consegue entregar, né, esse grande leque de opções para os nossos consumidores, sempre traduzindo, né, essas principais estéticas para o comportamento do nosso cliente. Eu acho que isso é essencial, assim. A gente não faz, né? Vou dar um exemplo, assim. A gente tem visto bastante os tecidos mais pesados. A gente sempre vai fazer uma leitura um pouco mais suave. Olha o calor que está aqui. Então, assim, né, a calça tem que ser de renda, tipo, né, o couro, o PU tem que ser lavado, ou tem que ser cortado. Então, assim, a gente precisa conseguir traduzir para o nosso clima, né, para os nossos valores também, o que é essa informação de moda. Então, acho que isso também é muito importante, a gente ter sempre esse filtro, né, para a construção de coleção. Eu adoraria participar de uma pesquisa dessa. Tá convidada, bora lá. Não, entender como é que é. Aí, de onde vem? Quais são as referências? E aí, para entender onde é que vai chegar. Porque isso deve ser muito interessante. Deve ser uma aula, né? Um mundo, deve ser muito maneiro. E voltando ao tema Ouse Ser Você, essa é a minha última pergunta. E eu gostaria de saber como vocês duas ousam ser vocês. O que é que inspira vocês no dia a dia? O que traz esse poder para vocês conseguirem mostrar para quem gosta do trabalho de vocês, para sua família, para vocês mesmas, o que é? Eu tenho uma coisa que faz parte da minha personalidade, assim, que é arriscadíssimo, mas eu não tenho medo de me expor. E eu não tenho medo de falar as coisas, assim, porque eu acredito que tudo pode ser dito. Absolutamente tudo. O negócio é a maneira como é dito. A maneira é que é o grande lance, assim. Esqueci a pergunta. Como é? O que te inspira a ser você? Como você ousa ser você? Eu falei que eu gosto de arriscar, tal, não sei o quê. E isso vira quase que uma brincadeira de desafio, sabe? Pô, eu ousei aqui, arrisquei e rolou. Então, acho que dá para arriscar mais. Então, uma hora que eu vou arriscar, vai errar. Falo, tudo bem, acertei 3, perdi 2. Faz o balanço, eu errei 3, consegui 2. Você vai fazendo um balanço, sabe? Mas isso vira quase um jogo. Eu gosto muito de desafios, sabe?
Então, me desafiar também nos lugares onde eu tô é gostoso, é bom. Parece que eu fico mais forte, mesmo errando. Porque muitas vezes eu erro. Mas é bom saber, assim, que, pô, nem sempre eu vou acertar, sabe? Muitas vezes eu vou errar. Às vezes eu vou estar lá completamente exposta. Mas eu vou estar sendo leal comigo, sabe? Com as minhas vontades. Às vezes vem da necessidade de eu precisar recuar. E agora é o momento de eu recuar. Tudo bem. E não rolou. Tudo bem. Mas essa coisa de arriscar e se expor e lidar com as minhas fragilidades também, por incrível que pareça, me deixa mais forte. Acho que é isso. Não tem medo de errar. Mas eu tenho. Mas tudo bem. Mas vai assim mesmo. Mas o medo é tu ir de qualquer jeito, né? Isso é a coragem, na verdade, não é a ausência do medo. Ela é muito corajosa. Não, eu não sou. Eu sou muito medrosa. Mas tem uma coisa que me leva, que eu acho que aí é uma característica minha, me faz ir. Então, pois é, eu acho que tem muito sobre isso. Também me vejo dessa forma. Então, eu sempre meio que quis ter tudo, assim, sabe? Tipo, por que não, né? E a coragem de correr atrás dos meus sonhos. Então, assim, eu sempre fui muito impetuosa. Tipo, sabe? Eu quero, dá pra fazer, vamos lá, sagacidade, sabe? Coragem, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, na ousadia de tu conseguir ir além e te expor em situações que não são a tua zona de conforto, né? Então, tu tá sempre se puxando para ir para um lugar diferente. Eu acho que esse é um momento diferente para mim, né, gente? Não sou jornalista, não sou atriz. Então, assim, é um momento único. Mas é isso, assim, acho que eu acabo expressando a ousadia muito na minha personalidade, na forma como eu enxergo a vida. E eu acho que eu consigo traduzir isso na coragem de me desafiar a fazer coisas diferentes o tempo inteiro. Então, assim, para mim, sempre dá para fazer. Eu busco isso no meu dia a dia e eu acho que isso reflete, na verdade, quem eu sou. E tá aqui hoje, eu acho que é um exemplo disso, né? Então, é um pouco por aí. Muito legal. Eu quero pegar esse momento e abrir para algumas perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, para a Ju, para a Thaís, pode fazer. Alguém? Alguém quer contar o seu ouse ser você? Ninguém? Feliz. Feliz, sim. Tem uma fala da Thaís que marcou muito a minha vida como mãe, né? Da Maju, mãe atípica. Ela, num evento de L'Oréal Paris, que Maju e Thaís são embaixadoras, Thaís disse que muitas vezes ela se sabotava por conta do medo. E ela, todos os dias, olhava no espelho e afirmava tudo que ela é. Isso marcou muito a minha vida, porque, assim, a Maju sempre fez isso, sabe? De dizer que ela é maravilhosa e eu demorava a enxergar isso, né? Eu, como mãe, às vezes demorava. E, assim, isso é maravilhoso, porque quando você se enxerga potente, né? Independente do que as pessoas na sociedade falam, né? Você arrisca. E eu nem é uma pergunta, era só para falar o quanto ela nos inspira, sabe? O quanto ela é uma pessoa que, por se tratar de uma mulher preta, ela é uma mulher que está levando, né? E está levando assim a força dela como mulher. O propósito de vida dela é lindo. Nossa, a gente ama demais, somos super fãs. Eu sei que não tem muito a ver com o contexto, né, Maju? Fala aí, brilhe sem medo. Brilhe sem medo. E agora é princesa, gata, fofa, e a colominha, e te amo. Mas Te amo, meu amor. Lita, Gata. você também. E é feliz. Obrigada, Judô. Camula, perto. E agora você. Te amo, gata, gata. Mas você sabe que nem sempre foi assim, não?
Acho que é importante falar, óbvio, né? Eu sou uma mulher de 46 anos. Jamais. E aí, isso foi uma conquista. Eu acho que a maturidade faz muito bem pra gente. A maturidade faz muito bem. E chegou. E o momento em que eu achei que eu dei essa virada foi um momento em que eu tive coragem de bancar quem eu sou. As minhas ideias. Às vezes eu falava, muita gente falava, não fala isso não, que é chato. Ih, não fala isso não, que não sei o quê. Olha, o pessoal do mercado está dizendo que não pode falar isso. Eu falei, mas agora o mercado vai mandar em mim, aí ferrou, né, amor? Aí eu vou virar, tipo, uma marionete do mercado, não rola. Mas eu acho que, primeiro foi uma coisa que eu falei do processo, né? A maturidade, eu acho que a maternidade também. Chega um momento que você... Eu tenho 2 filhos, meus filhos me transformaram muito na necessidade de mudança. De falar, aí, estou aqui, não vim ao mundo a passeio, mas eu não vim a passeio mesmo. Então, a necessidade de ser motor e ferramenta, muitas vezes, da mudança. E eu acho que veio depois, meio dos meus filhos, sabia? E a maternidade faz isso com a gente, parece meio clichêzão, assim, mas faz de uma maneira muito orgânica, não é? Sem a gente perceber. Quando vê, você já está fazendo. Fala, meu Deus, mas por que será? Sei, tem um pozinho mágico da maternidade que faz com que a gente cresça. Assim, acho que tem isso. Eu acho que a maternidade mais maturidade. A idade faz bem, gente. Sim. A idade faz bem. E eu acredito que a maternidade, dentro disso, traz pra gente essa maturidade que às vezes a gente não consegue até encontrar. Eu, depois dos meus filhos, né? 3 filhos, chega. Mas assim, o que você diz, né? De, sei lá, de poder se olhar no espelho e conseguir se identificar, conseguir se encontrar. E aí a gente começa a perceber que a gente não tem mais esse tempo do tentar. Tem que fazer, é agora. Tem 3 seres, tem 2, tem 1, com uma necessidade muito grande do seu melhor, do que você pode proporcionar, da forma como você educa, da forma como você faz. Se eu tinha, só falar, desculpa, estou te interrompendo, só para completar o meu raciocínio. Tem outra coisa também. A partir do momento que eu comecei a me expor, e eu tive muita resposta de muitas pessoas, muitas mulheres como você, muitas meninas negras, muita mãe de meninas negras, mães brancas que têm filhas negras, que vêm para mim e que fala, tipo, ai, quando você fala, ai, é importante, ai, a sua presença é importante. E às vezes, muitas vezes, as pessoas vêm para mim e falam assim, você deve estar cansada de ouvir isso, né? E eu falo, eu não estou cansada, porque cada vez que eu escuto de você, eu reforço as minhas escolhas, eu fico mais corajosa, me dá mais vontade de falar. Então, eu sou muito alimentada pelas outras pessoas também. Então, não é uma coisa, ela virou isso, ela é corajosa, nada. Eu acho que eu sou porque as pessoas também me alimentam para que eu seja. Né? Você fala, pô, tá dando certo, cara, tá dando certo. Então, vamos embora. Isso faz com que tenha mais ímpeto, assim. Eu acho importante entender que é uma via de mão dupla. Essa relação, obviamente sou uma pessoa pública, então tenho muita resposta das pessoas, mas de fato é uma via de mão dupla, é muito importante para mim a resposta. É isso. Não, mas é bem isso, assim, a maternidade nos traz algo que às vezes está adormecido e que a gente nem sabe que existe. E aí quando você vai ver, você vai passando por isso num momento muito... e num espaço orgânico. Você só vive, você só faz, quando você vai ver... conseguiu criar, tem uma de 12, o outro que é de 10, o outro que é... Você fala, gente, eu passei por tanta coisa que eu nem sei como. Você fala, umas crianças tudo desse tamanho, como conseguiu sobreviver como? Mas é isso, assim. Acho que acabou o tempo, né? Eu quero muito agradecer pelo convite. Ah, você? Vem. Eu pego... Até ouvindo a Thaís falar em coragem e o tema de hoje, né, da gente ousar em ser a gente mesmo, eu acho que a gente está num ambiente que, pelo menos me passa muito, que a maioria das pessoas aqui, elas ousam em ser elas mesmas naturalmente, não precisa de uma coragem, né? Tem muita gente com essa facilidade. Eu até vejo meu marido que, falando em moda,
Várias vezes eu olho ele usando alguma coisa, eu falo, que é isso? Ele, não, ninguém vai entender. Você vai sair assim, você não vai ficar com vergonha? De jeito nenhum, ele vai naturalmente, passa um tempo, depois está todo mundo usando o que ele estava usando e eu não entendi antes. E aí, por que eu estou contextualizando isso? Eu queria fazer uma pergunta para a Ju, que eu acho que ela provavelmente é uma dessas pessoas, porque ela trabalha com moda e que ela não precisa, não chega nem ser ousar a ser ela, é natural. Eu quero saber se você tem dificuldade para criar coleção, peças, roupas que não tenham a ver com você, mas que você precisa fazer porque, enfim, a gente não cria uma coleção inteira só do que a gente gosta, né? Então eu queria saber se você tem essa dificuldade ou se para você não. Eu consigo fazer algo que eu não gosto e tá tudo bem. Não, eu já desbloqueei isso na minha vida. Bom, é uma construção muito conjunta, né? É um time gigante de pessoas trabalhando no dia a dia, né? Então é muito mão na massa mesmo, né? Então acho que todo esse direcionamento criativo, claro, né, que a gente tem um olhar de moda, né? Eu trabalho junto com a equipe nesse sentido, mas acho que é muito importante assim a gente conseguir olhar para o cliente de uma forma separada do que da tua personalidade. Eu acho que isso é essencial, assim. Então eu divido muito as coisas. E o meu time também tem esse trabalho, sabe, da gente conseguir sempre olhar para o cliente, né, para os nossos lives, para como a gente traduz essas tendências, sempre pensando que a gente tem uma curva de adoção das tendências, que eu acho que isso que é bacana, né? Então a gente vai ter pessoas que elas vão ser mais seguidoras, né, pessoas que são mais inovadoras, e como a gente consegue ir construindo, né, essa régua de estilos para a gente conseguir atender a todos. Mas eu acho que essa separação, assim, né, do criador e do produto, tipo, é muito importante. Mas é um desafio no nosso dia a dia, né? Mas a gente vê, assim, que quando a gente consegue entregar uma coleção e se conecta com o consumidor final, é o encantamento, que é o que a gente busca, né, em cada produto que a gente faz, e é uma delícia. E por isso que a gente trabalha com moda, né? Uma delícia mesmo.